Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início a mais um encontro do GEAN, né? O grupo básico. Hoje, novamente, o professor Regis vem falar aqui para a gente um pouco sobre modelos Ensemble, Bagging, Bushing e Randall Forest. Bom, são 25 de agosto de 2020. Regis, Obrigado, obrigada. É com você. obrigado, Lívia. Satisfação estar aqui de novo, né, no nosso grupo de estudos. Hoje, como a gente falou, né, há um tempo passado a gente falou de árvore de decisão, já falamos aqui de várias técnicas, já usamos essas técnicas. A intenção é a gente tratar desses, assim, de um pouco de como é que funcionam esses algoritmos. No caso, no grupo básico, a gente usualmente trata a nível mais de forma mais simples, né, tentando explicar isso de forma mais acessível a todos. E hoje é um assunto que quando a gente fala de ensemble, a gente está trabalhando em termos de conjunto. Então, ao invés da gente usar somente uma técnica para fazer uma predição, seja uma classificação, uma regressão, a gente combinar técnicas, combinar algoritmos de aprendizagem de máquina, e a partir dessa combinação a gente conseguir um resultado melhor do que o que a gente conseguiria com uma técnica isolada, de forma isolada. Então, existem algumas possibilidades para Ensemble, e a gente vai estar aqui discutindo algumas delas. Eu vou Então, são modelos primeiramente, mais, pode falar, desculpa, são modelos mais robustos, né? exatamente. São mais robustos porque justamente é uma coisa interessante que a gente vê isso na diversidade. A natureza está cheia disso, né? Quando você tem a diversidade na biologia, você consegue uma população, né, umas espécies melhoradas em termos evolutivos. E assim foi se descobrindo também com relação a essas técnicas, quando a gente também, uma startup, né, quando você junta pessoas de diversas áreas, de diversos níveis de conhecimento e conhecimentos diversos, multidisciplinar, você tende a ter uma visão mais apurada do todo e, com isso, obter melhores resultados para uma empresa. Então, isso serve, como a gente está falando, na biologia, está amplamente testado aí ao longo dos bilhões de anos aí, né, do nosso universo. Nas empresas, de modo geral, isso tem sido colocado, das equipes terem pessoas aí de conhecimentos diversos para somando dar algo mais robusto. E aqui também a gente vai ver que vai acontecer algo semelhante. A gente vai juntando esses métodos para essas técnicas que isoladas seriam mais simples e menos com resultados não tão bons, e juntando isso a gente, como a Lívia falou, consegue resultados mais robustos. Então, sem mais delongas, aqui eu vou mostrar minha tela. Vocês estão vendo aí? Então, assim, vamos falar inicialmente aqui de votação e de bagging, que também é chamado aí de Bootstrap Aggregation. Então, tem dois nomes aí para essa técnica. Quando a gente fala de votação, você usualmente se refere ao mesmo conjunto de treino e usualmente lidando com vários algoritmos diferentes. Então, você pode, por exemplo, num problema de classificação, você usar um KNN juntamente com uma árvore de decisão e ver qual dos dois, né, na verdade, verificar o que cada um deles diz, né? Por exemplo, a gente vai já dar uns exemplos melhores, certo? Aqui é só para a gente ver conceitualmente. Depois eu vou mostrar umas figurinhas que vão ajudar a gente a entender melhor. E na técnica de bagging ou de bootstrap aggregation,
agregação, bootstrap. A gente vai já entender por que são esses nomes. Você usa um único algoritmo, sendo que quando você utiliza esse algoritmo, por exemplo, a árvore de decisão, você vai usar lá várias árvores de decisão, um algoritmo só, mas com diferentes subconjuntos do conjunto de treino. Então, você tem um conjuntão de treino, e aí você separa em subconjuntos diferentes e entrega para o mesmo algoritmo, e aí ele vai buscar os resultados. E isso serve tanto para problemas de classificação como regressão também. Avançando um pouco. Aqui nós temos um exemplo de votação, em que nós temos aí uma regressão logística, um classificador SVM, né, Support Vector Machine, temos um classificador Random Forest, que por si só o Random Forest já é um tipo de ensemble, ou seja, já é um tipo de técnica de ensemble, a gente vai ver mais adiante, e podemos ter outros preditores também. E aí você coloca, né, o seu dataset para esses caras, o mesmo conjunto de treino para esses diferentes classificadores, e dependendo do que a maioria deles disser, você pode, por exemplo, dizer que a classificação é baseada no que a maioria define. Usualmente a gente usa um número ímpar de classificadores, porque aí fica mais fácil, não tem empate. Porque se tiver um empate, como é que você resolve, né? Mas se você tem um número ímpar de classificadores, a partir do momento, né, que a maioria decide por um determinado resultado, esse resultado é o resultado da classificação final. Então, aqui nós temos um exemplo, né, que temos uns preditores aí, e a gente vê que são são 4 preditores, como a gente está vendo, são 4 algoritmos diferentes de classificação. E aí, o que aconteceu? O classificador, esses 2 primeiros e o último disseram que o resultado, a saída é 1, e um deles disse que a saída é 2. A gente percebe que a maioria dos resultados foi 1, e aí a predição, né, de ensemble termina sendo 1. Aqui temos um outro exemplo, né, só que aqui no conjunto, no sentido contrário, né, é o mesmo conjunto de treino, que é dado de entrada para, aqui no caso, M classificadores. Cada classificador desse tem uma predição, e a predição que mais aparece vai ser a predição final. Aqui também um outro exemplo, aqui de forma mais concreta, dizendo que é uma árvore de decisão, uma regressão logística em KNN, são técnicas que a gente já usou aqui no grupo várias vezes. Nesse caso aqui tem dois votando 1, um votando 0, e a votação final é 1. Então, o que os classificadores estão dizendo. Aqui a gente pode ver também que é possível você dar peso aos classificadores. Então, você poderia, por exemplo, dar peso 0.2 para um determinado classificador, dar peso de 0.6, né, para o C3, C1 e C2, 0.2, por algum motivo você estaria dando esses pesos, e a partir dali ele vai, né, fazer o somatório dos classificadores de forma ponderada, certo? Aqui nós temos a técnica de bagging, mas antes de fazer a técnica de bagging, a gente vai fazer uma práticazinha para ficar mais, a gente entender como é que a gente faz isso usando o scikit-learn, tá? Antes da gente entrar na técnica de bagging propriamente dita. Então, só um instantinho. Vou trazer aqui um notebook. Eu vou explicar um pouquinho como é que a gente lida com isso.
Vou mostrar um exemplo aqui agora, em que a gente vai lidar com alguns... Aqui o exemplo já pronto para a gente não gastar muito tempo digitando, mas nós temos aqui a regressão logística, um classificador de árvore de decisão, um classificador de vizinhos mais próximos, um KNN. Temos aqui um pipeline e aqui um cross-val score para a gente fazer uma validação cruzada. Aqui a gente instancia o classificador, a regressão, na verdade, né? O classificador de regressão que usa o algoritmo de regressão logística. Ele aplica aqui uma regularização L2. O tipo de resolução aí é esse linear. Temos esse parâmetro C e um random state, para a gente, vou até padronizar aqui, usa random state, é só para que toda vez que a gente executar, a gente consiga fixar o valor. Então, a gente está assim, distanciando esses algoritmos, define aqui um pipeline, em que a gente tem... O que é um pipeline? É uma forma da gente colocar, né, esses algoritmos dentro de um conjunto de tarefas. Aqui, no caso, a gente especifica, né, que vai ser usado um standard scaler. A gente define aqui uma chave e o que é que vai ser instanciado. O standard scaler é um tipo de padronização, um escalonador. O que é que ele vai fazer? Ele vai padronizar as nossas colunas para que elas tenham ordem de magnitude semelhantes. Então, se uma determinada coluna tem valores muito grandes, outras têm valores muito pequenos, o standard scaler vai tornar isso mais uniforme. Então, alguns chamam também de normalização, mas existem técnicas que permitem isso. O standard scaler é uma das melhores, certo? A gente, em português, chamaria de standardização. Então, a gente está definindo que vai ser feita meio que um pré-processamento, certo? A gente vai fazer uma standardização seguido de aplicação, né, do algoritmo que a gente está definindo, que no caso aqui é o Logistic Regression. Temos um outro pipeline para o KNN, e o Decision Tree a gente não colocou, não fez aqui a normalização, né, não fez a standardização, porque não precisa. Na árvore de decisão, a forma como ela é implementada, ela não requer que seja feita uma standardização. E aí a gente cria aqui uns labels, certo? Só para depois a gente visualizar isso mais facilmente, que a gente vai usar o Logistic Regression, Decision Tree e o KNN. A gente coloca aqui um laço, fazemos um laço, onde a gente vai fazer uma validação cruzada para esses algoritmos. Aqui são os labels, e aqui são os algoritmos que a gente está usando, né? O pipe 1 é o CLF1, né, nossa regressão logística. Esse CLF2 é a nossa árvore de decisão. E o pipe 3 é aqui esse pipeline, que faz uma standardização seguido de um KNN. E aqui no KNN só temos um vizinho mais próximo. E aí a gente vai usar essa função de cross-val score, que vai fazer uma validação cruzada. Com essa validação cruzada tem o 10-fold, e passamos para ela o conjunto de treino, que a gente não fez aqui, né? Eu vou, obviamente, ter que criar aqui, definir um conjunto de treino, e um conjunto, aqui no caso, ele faz esse aqui baseado só no conjunto de treino, certo? Está treinando e fazendo a validação cruzada baseada no conjunto de treino. Não está aqui lidando ainda com o conjunto de teste. E quem é esse conjunto de treino, né? Deixa eu só definir aqui. Eu vou
Eu vou importar mais algumas coisinhas aqui. Executar. E vou carregar o dataset da própria biblioteca do Scikit-Learn. A gente vai fazer esse load iris, vai usar o dataset de flores, onde a gente vai dividir aqui os dados, né? Aqui a gente está dividindo com somente duas classes, certo? Para simplificar aqui. O que acontece? Esse dataset, os primeiros 50 resultados têm uma classe, os outros têm outra classe. E aqui no caso, a gente está pegando dos 50 em diante. Tá? Dos 50 em diante, da instância, né, da amostra 50 em diante, tanto para o X, que são os nossos atributos, né, que é o tamanho e comprimento da pétala e da sépala, e aqui o target, que é o tipo de flor, né, se é uma íris versicular, setosa. Aqui no caso eu mostro já quais são os tipos que a gente vai ter, tá? Então, aqui é o nosso dataset, para a gente entender melhor, eu vou mostrar quem é que é o X. Quem é o X, inicialmente, ele tem esses valores aqui. A gente só está pegando duas características. No caso, as características que estão, né, aqui, 1 e 2. Deixa eu só mostrar o dado original, né, para a gente entender melhor. Eu vou pegar aqui o iris data. Tem um íris, né? Só para a gente entender melhor. O que a gente pegou era isso aqui. Tinha essas 4 características aqui nos dados, que ele chama de data, e no rótulo, essas 4 características são comprimento e largura, né? A gente vai ver lá embaixo quais são as características. A gente tem os targets, que são as classes. Aqui a classe já está meio que definida como sendo 0, 1 e 2. Então, aqui a 0 é setosa, a 1 é versicolo e a 2 é virgínica. Então, são essas 3 classes que já estão codificadas aqui como 0, 1 e 2. Foi feito esse mapeamento, tá, desses nomes desses nomes para esses números. E a gente tem as características, né, os atributos, que a gente pode entender melhor se a gente mostrar essa descrição. Para mostrar a descrição, faz assim, coloca íris. Ele traz um dicionário em Python. É ruim da gente ler isso aqui, então a gente dá um print. No print a gente tem toda a descrição do nosso dataset, que tem essas características aqui, certo? Comprimento e largura da sépala e comprimento e largura da pétala. E aqui o que a gente faz é usar isso, né? Aqui a gente pega esses dados, no caso, o data são as nossas features, sendo que nós estamos pegando da 50 em diante, né? Considerando que vai de 0, nós temos quantas instâncias? Temos 150 instâncias, que vai do 0 ao 149. Então, da 50 em diante, a gente obtém, e aqui no target também da 50 em diante. Ou seja, a gente está desprezando as primeiras 50. Por quê? É para simplificar a nossa tarefa, nós só vamos ter 2 classes para classificar. E essas classes são as seguintes, né? Aqui no Y, temos esses valores, mas a gente vai perceber que nós só temos as classes 0 e 1, certo?
E aí, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos descobrir os resultados. Aqui ele está utilizando uma métrica que eu, na verdade, eu vou estar usando essa métrica aqui, que é a ROC, que é a curva, né, a área sob a curva. Existe uma curva chamada curva ROC, mas a gente pode usar a métrica mais comum utilizada, que é a acurácia também. Eu vou fazer essa porque eu já tinha executado, né, para a gente ver aqui os resultados, né, são esses, né, 0,17, aproximadamente, né, 17, 16 e 15, os resultados que a gente tem da área sobre a curva. Quanto maior a área, melhor. E aí, a gente vai agora fazer uma técnica de ensemble. Para isso, a gente... Só que é o from import ensemble. A gente vai instanciar, e essa instanciação vai ser sobre aqueles 3 algoritmos, certo? O que vai acontecer? Ele vai executar né, a classificação usando o pipe 1, a classificação para cada linha que foi, né, treinado o algoritmo, ele vai executar o pipe 1, depois o CLF2, depois o pipe 3, e a partir disso vai ver quem conseguiu a maioria. Vou só nomenclatura, tá? Então, a gente define quem são os estimators. E aí a gente faz... Vou simplificar, vou copiar logo aqui. Nós vamos fazer aqui, acrescentar os labels que a gente já tinha antes. Aí nós vamos agora descobrir, né, ver o resultado daquela métrica para separadamente, né, o pipe 1, o 2, o pipe 3 e o nosso de votação. E aí, olha só. Certo. Acurácia deu certo. Ele não gostou de calcular, foi a área sobre a curva, não sei exatamente o motivo. Mas a acurácia ele conseguiu calcular. Então, assim, para a gente não demorar mais, né, a gente vai usar a acurácia para todos. Aqui vai ser a accuracy. A gente calculou, né, o melhor acurácia aqui foi a acurácia da árvore de decisão, 89%. E aí a gente vai agora calcular. Vamos ver se a gente consegue um resultado melhor com ele, né? Então, vejamos o resultado aqui. Ele mostra o resultado aqui. Por que ele mostra esse monte de valor, né? É porque ele faz um cross-validation. No cross-validation, são aqui, né? Ele entregou no final das contas, quantos valores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, justamente. Ele cria 10 modelos, cada modelo tem uma acurácia diferente. Se a gente quiser saber a acurácia mesmo final, a gente tem que fazer a média, certo? Que é o que ele faz aqui, ó, faz a média, né? E no caso aí, aqui no caso a acurácia é 89%, com um desvio padrão de 0,16, certo? No nosso caso aqui, se a gente quiser, a gente executa o que está aqui embaixo, né, usando accuracy. E aqui também. Sim. Aí, olha só que legal. A votação, ela conseguiu uma acurácia melhor do que as demais, conseguiu 93%, usando a votação pela maioria. Então, ele pegou o que a maioria decidiu, no caso, usualmente aí, né, quem conseguir 2 ou mais votos, ganha, entre essas 3 técnicas, Logistic Regression, Decision Tree e KNN. Então, por aí a gente percebe que a votação pela maioria
conseguir o melhor resultado. Então, aqui, a gente pode dizer, né, que a gente está usando a técnica, só botar aqui para facilitar, né, é uma técnica de ensemble, e essa técnica a gente chama de votação, voting. Ok? Então, essa é uma das técnicas. O que a gente percebe é que os algoritmos são diferentes e que é o mesmo conjunto de treino que a gente aplica para todos os algoritmos que estão sendo utilizados. Aqui a gente usou algo mais sofisticado, né, que foi um pipeline, em que a gente consegue... O que o pipeline faz? Ele consegue botar em sequência um conjunto de operações. No caso aqui, só duas. A operação de, primeiro, fazer uma estandardização dos dados, seguido da instanciação do modelo. Tá? E aqui ele não faz o fit, né? Ou seja, não faz o ajuste do modelo. O fit e o predict, na verdade, ele vai acontecer somente aqui dentro do cross-val score. Ok? O que vai acontecer é que todas as vezes, né, para cada modelozinho desse aqui do cross-validation, ele vai né, pegar os dados, estandardizar, né, que você está passando o pipeline, e vai instanciar um novo, que no caso o modelo já está instanciado aqui, né, já pega o modelo instanciado. Pega o modelo instanciado e utiliza. Ok? Aí agora nós vamos entender um pouquinho de outra técnica de ensemble. A gente vai continuar aqui os nossos slides. Nós falamos aí da votação. Essa votação a gente falou em termos de classificação, mas para regressão, ao invés da maioria, a gente calcularia a média, certo? Já que a regressão vai nos dar como output, como saída, né, o resultado vai ser um valor numérico contínuo. Aí a gente calcularia a média entre os valores. Aqui a gente está vendo uma outra técnica, que a gente chama de bagging, ou de bootstrap aggregating, agregação de bootstrap. Bootstrap é meio que, assim, dá um passo inicial, né, e inicialmente esse termo, né, vinha de uns ganchinhos que vinham nas botas, que você, para facilitar, né, você calçar uma bota, você colocava uns ganchinhos, isso aí é o bootstrap, né, algo que facilita você calçar a bota, não é fácil, e aí eles colocavam esses ganchinhos que facilitava a gente puxar por ele. Então é algo que aí serve para, sei lá, inicializar alguma coisa. Nesse caso aqui a gente tem um conjunto de treino, só que a gente vai fazer subamostras. Essas subamostras são baseadas, né, são amostras randômicas e com reposição. Ou seja, certos valores que você usou para cá, você repõe, volta tudo para cá de volta, para criar um novo subconjunto, depois pega os valores que você usou, traz de volta, né? Toda vez você vai sempre considerar o conjunto inteiro, né, o conjunto original inteiro de treino, e buscar algumas amostras que vão ser utilizadas para gerar cada subconjunto desse de teste. Aqui a gente não tem todas as amostras que tem aqui no conjunto de treino, certo? E randomicamente você escolhe isso, e a partir disso você usa o mesmo preditor, o mesmo classificador, e no final das contas você também vai fazer um tipo, aquilo que a gente tinha falado, né? Ou calcula por uma regressão, calcula a média dos resultados obtidos, ou calcula a maioria dos resultados obtidos, utilizando aquele mesmo classificador com amostras diferentes. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, um tipo de bagging. Vamos ver aqui um exemplo, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar um classificadorzinho de...
Vou criar aqui um novo notebook. Um novo notebookzinho para o bagging. Então, hoje a gente vai falar só dessas duas técnicas, certo? A votação e bagging. Em outro momento, a gente vai falar de boosting, que seria um outro ensemble, não hoje. Como é que funciona essa técnica aqui? No bagging, a gente vai pegar aqui vou pegar o dataset aqui, o mesmo agora outro dataset, nós vamos fazer agora um pegar aqui um exemplo, gente, só um instante. A gente vai usar o dataset aqui do Breast Cancer. Ele carregou aqui, mas... Import datasets. Estranho. Deu certo. Entendi o que foi. Aí aqui a gente vai separar o conjunto de treino e de teste. Separamos esse dataset aqui do Load Breast Cancer, para detecção, né, para classificação entre ter câncer de mama ou não ter. Tem uma série de atributos e a partir dele você quer classificar entre ter ou não ter câncer de mama. E nisso, se a gente observar aqui quem é o Y, é 0 ou 1, né? Tem ou não tem o câncer de mama. E a gente vai usar aqui, criar um classificador de árvore de decisão, com alguns parâmetros aí. Alguns a gente chama isso de hiperparâmetros. E a gente vai, a partir de agora, utilizar um bagging classifier. Nesse bagging, a gente vai usar como estimator, como classificador base, né, estimator base, a nossa árvore de decisão, sendo que nós vamos criar 300 árvores de decisão. Esse njobs quer dizer para usar todas as threads que tiverem, né? A gente vai paralelizar para usar todas as threads disponíveis aí do nosso processador. E aí, depois de instanciar, a gente faz um fit. Ou seja, a gente cria 300 árvores, faz o ajuste, ou seja, ele vai treinar baseado... Né, ele vai treinar usando os dados de treino, ou seja, ele vai criar subamostras para essas 300 árvores aí. Ele treinou o modelo, e aí a gente pode ver que a predição e a acurácia que a gente deseja descobrir vai ser a seguinte. 0,93. Quanto seria se a gente não tivesse feito bagging, né? Como a gente fez lá no outro. A gente usar só uma árvore de decisão simples, com esses mesmos valores, a gente pode fazer isso aqui, né? Vamos pegar, fazer o fit direto nela, né?
baseado na nossa DT. Vou fazer assim para a gente ter os dois resultados. A gente faz o fit, depois a gente faz o predict para ele. Aqui vai ser a DP. Então, eu vou executar isso aqui. Treinou. No caso, é só uma árvorezinha de decisão. E o resultado dá 0,91. Usando uma única árvore de decisão. Quando a gente usa 300 árvores, utilizando aqui o bagging, que deve dar o mesmo valor, né? 0,93. Então, é um resultado melhor do que utilizando apenas uma. Então, a gente percebe que, usualmente, você consegue o melhor resultado. Aqui será se eu diminuir, né? Se eu colocar somente 100 estimators, o resultado vai ser pior, melhor? Pior. Então, olha só, a gente tinha conseguido 0,912, agora a gente conseguiu 0,918, um pouquinho melhor do que usando somente uma árvore de decisão. Se a gente utilizar 200 árvores, a gente consegue 0,93. Se passar para 300 árvores, o resultado demora mais, né? Mas não melhorou. Então, 200 já é o suficiente para a gente conseguir o resultado que a gente tinha. Gente, eu não sei se a Lívia quer comentar alguma coisa sobre essas técnicas. Não, tá tudo certo. A gente viu, né, Randall Forest, que se enquadra nessas técnicas com o Orange, né? Uhum. Mas, assim, eu acho até bem útil que aos poucos a gente vá também nesse grupo, né? Se adaptando com a sintaxe do Scikit-Learn para que os meninos, enfim, comecem a se inteirar, né? Mas então, no outro momento, né, talvez daqui a 15 dias, quando eu voltar de novo, a gente fale da outra técnica lá, que é a técnica de boosting, certo? Provável que seja isso, que seria uma outra técnica de ensemble. Então, vimos hoje votação e bagging, e no outro momento a gente vê aí a técnica de boosting. Então, obrigado a todos. obrigada, Regis. Obrigado, Lívia. Tudo de bom.